Seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E se nós lembramos do Evangelho de ontem, que Jesus falava das perseguições, muitas vezes isso pode nos assustar, né? A gente decide seguir esse tal Jesus e só parece que vamos receber bomba, só perseguição e cacetada em cima de cacetada. Se seguimos esse Jesus, vale a pena? E Jesus fala, sim, vale a pena. Não tenha medo. Não tenha medo do que vão falar, de quanto você vai ser perseguido. O Pai está cuidando de tudo. Ele não permite que um pardal caia do céu sem o seu consentimento, que um fio da sua cabeça caia sem ele saber. Quanto mais Deus está cuidando de você, de mim, de todos nós. Muitas vezes o medo nos impede de nos arriscarmos mais nas aventuras de Deus. O medo nos impede de sermos autênticos, nos impede de mergulharmos numa fé mais profunda. Como o Senhor nos fala que não tenhamos medo. Como São João Paulo II disse, no dia em que ele foi eleito Papa, não tenham medo, pelo contrário, abram, escancarem as portas para Cristo. Por mais que virão as perseguições, mas nunca vai nos faltar o cuidado de Deus. A nossa vida é valiosa aos olhos do Senhor, que nós possamos nos declarar a favor de Jesus, porque um dia, no dia do nosso juízo, Ele também vai se declarar ao nosso favor. Que triste aqueles que o recusam, que triste para aqueles que o negam. Que triste vai ser se um dia Jesus também se negar diante de nós, porque nós o negamos. Que possamos assumir a nossa fé, e vale tanto a pena que é a única coisa que eu tenho certeza que nós nunca vamos nos arrepender de dar a nossa vida a Jesus, de buscar viver como Ele nos pede. Com certeza não vamos nos arrepender. Que no dia de hoje você renove a sua fé, renove o seu desejo de seguir esse Mestre. Dificuldades virão? Sim. Provações? Com certeza. Mas esse Deus que nos ama está cuidando de nós. E me fala muito forte, diante desses tempos de pandemia, essa palavra: não tenhais medo daqueles que matam o corpo,
mas não podem destruir a alma no inferno. Às vezes nós estamos tão preocupados com essa pandemia, com o vírus, com a morte, e às vezes nós não temos tanto medo da morte da nossa alma, né? Nós cuidamos tanto e temos tanto medo de perder a saúde, de perder esta vida que vai passar, mas às vezes não temos o mesmo cuidado com a vida eterna, com a nossa vida espiritual, com a nossa fé, que todos esses cuidados que nós estamos tendo diante do vírus, que a gente possa ter muito mais cuidado com a salvação da nossa alma, de sermos agradáveis a Deus, de corresponder à confiança que Ele deposita em cada um de nós. Que a gente possa cuidar daquilo que é o essencial e mais importante, que é a nossa vida interior. Que nós possamos protegê-la do pecado, da maldade, do egoísmo, de tantas coisas que aos poucos vão nos contaminando e destruindo interiormente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que amanhã é domingo, nós temos a Santa Missa às 10 horas da manhã, aqui transmitida pelo meu canal do YouTube. Nos vemos amanhã.